muito, assim. A maioria dos homicídios não é planejado. O homicídio é meio jegue, assim, que eu falo, sabe? O cara mata no calor do momento ali, ou mata na raiva, no ódio, e não pensa o que vai fazer depois, Aham. entendeu? E depois ele vai improvisando. Matei. Puta, e agora? O que eu faço? Aí que começam a vir as cagadas, entendeu? Aham. Os furos que cabe a gente achar, a gente preencher com as coisas que a gente vai encontrando, Aham. entendeu? Então, a maioria dos homicídios não é planejado. Que tipo de furo tu encontra? Teve algum furo, algum cara que matou alguém e depois fez muita cagada, assim? Pô, De tu pensar, porra, faz direito esse homicídio. cara, tem um caso relativamente recente. Quando eu falo recente, é tipo de 5 anos pra cá, tá? Que é o tempo que é meio que o tempo médio que uma prova deve ser guardada, né? É o tempo que se espera que uma ação transite em julgado, Uhum. tá? Às vezes, geralmente demora mais, né? Porque o que não falta no Brasil é recurso. Então, assim, recurso demora mais. Mas eu chamo, vai, de 5 anos pra cá. Esse caso é de 2019. Eu tava de plantão, eu tava 24 horas de plantão. Durante o dia, se eu não me engano, não aconteceu nada. Começou o plantão noturno, eram umas 22 horas. A gente recebe um. Porque é importante falar isso daí. O DHPP não vai para um local de crime assim, viu no Datena ali que tem um local de crime. O DHPP não vai automaticamente. O DHPP precisa ser solicitado. É uma equipe especializada. Assim, totalmente especializada. É feita Uhum. para trabalhar naquilo. Primeiro vai a polícia. Primeiro vai acontecer A um crime, PM, o né? normal é ligar 190. Aham. Então vai a PM olha lá, fica uma equipe ali preservando o local de crime, uma outra viatura vai até a delegacia de polícia daquela área e informa o delegado de polícia. Ó, doutor, a gente tá vindo da rua tal, tem um corpo lá, aparentemente sei lá, o SAMU já passou por lá, o resgate já passou por lá, eles constataram que o cara tomou uns tiros, Uhum. né? Tem, sei lá, tantas perfurações, ou tomou uma facada. Às vezes a faca tá ainda cravada na pessoa. Mas assim, Uhum. a PM leva a ocorrência à autoridade daquela área. A autoridade daquela área, o delegado de polícia, junto aos investigadores, vão ao local de crime para tentar achar testemunhas, né? Então, assim, porque quanto mais rápido você vai para o local de crime, você tenta arrolar as testemunhas, tenta achar gente, filmagem, melhor, né? A gente é uma corrida contra o tempo, uma investigação de homicídio. Quanto mais rápido você faz as coisas, né? Você faz as coisas que têm que ser feitas no local de crime, mais chance você tem de esclarecer Resolver. aquele Uhum. crime. Conforme o tempo vai passando, a probabilidade daquele crime ser resolvido vai caindo. Uhum. Isso é uma coisa que se vê em filme, né? É bem real isso mesmo. Aquelas primeiras horas são muito importantes. Uhum. Então o delegado vai até o local. Se ele viu assim que que não tem testemunha ou que ninguém faz nem ideia de quem possa ter cometido aquele crime, a gente chama isso de um crime de autoria desconhecida. E aí que vai pra vocês. Aí o delegado de polícia, ele pede um assessoramento ao DHPP. Uhum. Então ele fala assim, ó, DHPP, agora é com vocês, é de vocês. Uhum. Aí a gente vai pro local de crime. E esse caso que você estava falando de 2019? O que aconteceu foi o seguinte, eu considero assim um dos casos mais emblemáticos da minha carreira, assim, porque foi um caso que foi resolvido muito rápido e foi muito rico. Tem de tudo nesse caso. Tava lá, né, 22 e pouco, chega pra gente um pedido de assessoramento do delegado de polícia, ali na zona sul de São Paulo, acho que era Capão Redondo ou Jardim Ângela, naquela região ali, de que um caminhão de lixo, um dos lixeiros do caminhão de lixo tinha encontrado 2 sacos dentro do caminhão dele, que ele tinha ouvido, ele tava ali, tava o motorista ali, tinha o motorista e o outro rapaz. O outro rapaz foi correr a rua para trazer os sacos de lixo, o motorista ouviu um barulho assim de 2 coisas muito pesadas sendo jogadas na caçamba. E ele sabia que o parceiro dele estava lá para frente da rua, que não tinha sido ele. Então ele desceu do carro e pensou assim, putz, alguém jogou um cachorro no caminhão de lixo. Que acontece, né? Às vezes Acontece?
Eu nunca vi, né? Mas É. eu sei que acontece, assim, as pessoas... Tem gente que não tem recurso para enterrar o cachorro, porque a gente não pode. Aham. Se você tem um animalzinho e ele morre, você não pode enterrar ele no seu quintal, né? Isso aí é um crime contra o meio É ambiente. mesmo? Quando eu era criança, eu enterrei no quintal. Quando eu era pequeno, eu enterrei um ratinho, eu tinha um hamsterzinho. Meu salsichinha morreu, eu enterrei ele no quintal da. Então, mas o certo é você chamar o centro de zoonoses ou você levar o cadáverzinho ali Aham. para eles darem geralmente vai ser cremado, né? Aham. Não tem um pet cemetery, né? Que nem Aham. a música dos Ramones, né? Sim. Mas o O cara achou que era um cachorro. cara achou que era um cachorro. Aí quando sorte que ele tava de luva. Porque quando ele abriu o saco, já viu uma mão com as unhas pintadas. Cara. Aí ele, puta que pariu, é uma mulher. Aí na hora ele já parou o caminhão, já chamou o parceiro dele. Os dois já na hora ligaram pra PM, a polícia militar foi lá, preservou o local. A autoridade da área ali foi lá, viu que, né, pô, de fato, né, um homicídio, não tem suspeita nenhuma, ninguém sabe de nada. DHPP. Fomos pro local de crime. Chegando lá, ele tinha tirado só um dos sacos do caminhão, um ainda estava lá no meio. Uhum. Então, chegamos lá, a primeira coisa que se faz quando chega no local de crime é a fotografação. Fotografação é importantíssima, porque tem que fotografar o local do jeito que ele tá. A lei exige certas fotos, né? Você precisa tirar uma foto da vítima do jeito que ela está e, se possível, dos ferimentos. Essas fotos são obrigatórias. Uhum. Mas, assim, se tira foto de tudo. Então, você... Mas nesse caso, que não era o local de crime, porque provavelmente ele matou em outro lugar, né? Então, nós vamos chegar lá. Isso tá. que é o legal. Boa. É. Boa. Então, eu fui pro local de crime, né? E como eu te falei, né? O local de crime é do perito. Então, e o fotógrafo junto, né? Mas quem, via de regra, vai botar a mão em tudo é o perito. Então, né? Já abri o primeiro saco. O primeiro saco tava com a parte superior do corpo da mulher. Então, né, tirei o corpo lá de... Não, primeiro eu fotografo tudo, coletei. A gente usa um negócio que chama swab, que é um cotonete compridão, cotonete com uma haste mais comprida. Do PCR, aquele? Exatamente. Aquele lá que enfiam no seu cérebro quase, né? Eu tive que fazer também, é horrível, né, cara? É exatamente aquilo lá chama swab. Primeiro eu fiz uma coleta, esse saco ele tava... O lixeiro ele rasgou. Uhum. Ele não mexeu no nó. Foi até bom. Então eu coletei material daquele nó. Por quê? Em busca de DNA, de material genético. Porque a gente deixa... as pessoas... não é uma coisa muito difundida e tal. Quem procura, encontra. Quem pesquisa, sabe. Quem me segue também sabe que eu já falei sobre isso. É o DNA de contato, DNA touch. São as células epiteliais descamativas que a gente vai deixando em tudo que a gente encosta. Naturalmente, todo mundo tá fazendo isso agora. Desse microfone aqui deve ter, né, material genético de muita gente. No microfone aqui mesmo, a minha saliva. Uhum. Eu tô deixando material genético aqui. Tô deixando aqui no sofá. Eu posso não estar deixando impressão digital, mas eu tô deixando meu DNA. Uhum. Porque, dependendo da superfície, a impressão digital, ela não pega. Não é que não pega, você não consegue revelar. Ah, entendi. Entendeu? Você não consegue fazer o levantamento daquela impressão digital, porque é uma superfície rugosa, áspera, diferente de um vidro. E mesmo assim, nem sempre num vidro você consegue, porque as pessoas não vão e colocam bonitinho o dedo e depois tira, que nem quando você vai tirar o RG. Uhum. Você precisa ficar lá e... Você vê como demora pra pegar? Uhum. Às vezes não pega, o cara tem que ficar limpando. Impressão digital resolve muito caso também, mas não é sempre que vai ter. Uhum. A partir do momento que tem, pô, ótimo, é uma excelente ferramenta. Agora a gente tem uma outra ferramenta que é mais moderna, que é o DNA touch, DNA de contato, DNA epitelial. É o DNA que a gente vai deixando em tudo que a gente encosta. Então, eu primeiro, né, fiz uma coleta desse material dos nós, porque o cara que deu o nó, ele fez força ali. Então, assim, ele fez uma fricção legal, até para carregar o saco, Uhum. né? Os sacos, né? Porque eram 2. Então, coletei desse nó, aí eu tirei a parte superior lá do saco, o plástico. Isso que eu queria te perguntar. Quando tu faz esse tipo de coisa, como é que a tua cabeça funciona nesse momento? Tu consegue
se distanciar do fator humanitário, assim? Sim, sim, total. Eu nunca tive problema com isso, assim, eu entrei na perícia para fazer o que eu faço hoje, sabe? Era o que eu sempre quis, trabalhar em locais de crime de homicídio. No começo, eu fiz um pouco isso, né? Porque não são todos os homicídios que é o DHPP que atende. Os que, quando o delegado vai pro local e tem uma testemunha, fala, ó, foi o João. Aí esse delegado e esse investigador vão atrás do João para já resolver. Esse caso não chega pro... Via de regra, não vem pro DHPP. Mas quando tu pega a pessoa morta, ele tira do saco, hoje, como é que a tua cabeça funciona naquele momento? Tu tem que criar um bloqueio automático para não se importar com aquela cena horrível? Então, como é que funciona a cabeça? Depende um pouco do tipo da vítima, sabe? Pô, sou ser humano, né? Então, assim, tem coisas que me afetam, né? Tipo, criança, né? Eu fiz centenas de casos de aborto, por exemplo, ou de infanticídio, que é quando a mãe mata a criança depois que ela nasce, por estar no estado puerperal, que é aquele estado psicológico que algumas mulheres, após o parto, ficam. É uma depressão muito forte, ou um descontrole emocional, é uma coisa biológica que tem, para algumas mulheres é mais forte, para outras não é. Para outras, o estado puerperal é uma extrema necessidade de carinho. Para outras, é uma repulsa. Entendi. Sabe? Tipo, aquilo isso não é meu. Sabe? Acontece, não é culpa da pessoa. É uma coisa que é biológica, né? Bioquímica, né? Então, quando uma mãe tem que ser obrigatoriamente a mãe. Se for o pai, já é homicídio. Entendi. Se a mãe, no estado puerperal, aí a jurisprudência, né, os juristas debatem quanto tempo dura esse estado puerperal. Via de regra ali, 24 horas. Mas pode ser menos, pode ser mais, isso aí cabe a um psicólogo ou um psiquiatra depois avaliar. Se de fato, porque o infanticídio tem a pena menor do que a do homicídio, porque leva-se em consideração esse fator humano da mulher. Ela não estava 100% dentro da normalidade dela. Ela estava realmente afetada por condições hormonais. Então, fiz muitos casos desses. Então, assim, quando eu era bebê, criança, assim, era uma coisa que era um pouquinho mais difícil, sabe? Eu fazia não era... óbvio, né? Eu conseguia me distanciar, mas não assim, me incomodavam mais. Nesse caso do lixo, por exemplo, quando tu tá trabalhando ali, é só profissional, assim, essa parte tu já conseguiu treinar ela pra não agir ali na hora? Desde o começo, né? Com isso eu nunca tive problema. Entendi. O que fica passando pela minha cabeça é justamente aquilo que a gente tava falando no começo. Eu não posso errar. Entendi. Eu só tenho uma chance de fazer isso. A partir do momento que eu passei o suave ali no nó, se eu passei errado, se eu usei álcool em vez de usar água destilada ou soro fisiológico para umedecer aquele suave, eu posso contaminar e não tem outra chance de fazer, não dá para fazer de novo. Eu já estraguei. Tão focado nesses detalhes. Uma coisa que me preocupa muito é isso. É aquilo que a gente tá falando. Eu não posso errar. Eu só tenho uma chance. Às vezes é uma gotícula de sangue. Se eu coletar errado, ou se eu coletar e não deixar secar, deixar mofar, eu estraguei tudo. E a responsabilidade é minha, eu vou responder por isso. E o fato de ter um corpo morto ali, porque se eu fosse pegar ali, eu ia sair chorando, gritando, ou dá muito medo, alguma coisa assim. Não sente cara, nada disso? Não, assim, de verdade, isso eu não sinto. É óbvio que em certas situações você sente, sei lá, quando o corpo tá tá muito putrefeito, né? Já tá há muitos dias. Mas é uma relação biológica do fedor. Aí puta, né? Que cheiro, né? Entendi. Mas assim, você faz o trabalho do mesmo jeito. Eu consigo, por mais que tenham os fatores humanos ali, muitas vezes tem a família ali chorando, ou a família te xingando. Xingando? Pô, acontece bastante. Porque o cara, assim, uma pessoa que ele amava morreu, foi morta, né? Não foi uma morte natural, foi uma morte violenta. E ele não tem quem direcionar a raiva. Ou muitas vezes ele até sabe quem foi, mas, assim, ele não vai mexer com a pessoa, sabe? Porque muitas vítimas de homicídio são vítimas do crime organizado. É uma pessoa que estava devendo pro dono da biqueira, ou ele pegou a ex-mulher do traficante. Então, assim, às vezes a família até sabe, mas não vai falar e tá com muita raiva. Então, assim, quem que é mais fácil ele xingar? E hoje em dia não é...
cada vez mais. Xingar o polícia ali. Pô, nossa, várias vezes já fui chamado de carniceiro, não vai botar a mão no meu filho. Cara, E assim, eu tô lá pra ajudar, sim. entendeu? Eu tô lá pra resolver. Tentar, não, tentar resolver, né? Óbvio, né? Junto com a investigação, tudo. Então, assim, o nosso intuito ali não é. Eu não tô lá pra zoar o corpo, eu não tô lá pra praticar vilipêndio de cadáver. Uma vez me perguntaram: o trabalho que você faz não é um vilipêndio de cadáver? Qual que é a diferença do que você faz pro cara que vai no cemitério e arromba lá um. Eu falei, caralho, mano, eu tô lá pra justamente. Eu tô Investigar lá um crime, justamente pra dar a última voz àquela vítima. O nosso trabalho é esse. O cara o cara tá morto. Eu estou lá para dar a última oportunidade dele ter, ter a sua honra preservada ali no local. O melhor jeito para você honrar um morto, você policial honrar um morto, é descobrir quem matou. Uhum. Então, assim, eu tô lá para ajudar, eu não tô lá pra. Tipo, eu cortar a roupa do cadáver, eu não tô. Não é uma agressão. Uma vez um irmão de uma vítima, num caso de suicídio, não queria deixar eu cortar a camisa dele de jeito nenhum, porque era a camisa do Corinthians. Ah, Não vai cortar um manto. Eu falei, meu amigo, eu não sou corintiano, cara, mas eu não tô fazendo isso pra zoar o Corinthians. não é só porque eu sou palmeirense, eu sou Não, paulino. São Paulino. Eu não é porque eu Quero tô. sacanear aqui. Não, eu tô cortando justamente pra ver se não foi um homicídio, se ele não tem um outro ferimento né, e quiseram tentar fazer parecer um suicídio. Então, nesse caso aí da mulher, da moça, eu agi assim, é um caso diferente, né? Não é todo dia que isso acontece. Porque o que aconteceu foi o seguinte: ela foi cortada ao meio, foi colocada em 2 sacos de lixo e foi jogada no caminhão de lixo. Não é todo dia que uma pessoa é cortada ao meio e jogada no caminhão de lixo. Então, assim, eu já percebi assim, pô, peraí, vai ter muita coisa aqui que eu tenho que observar e que eu tenho que coletar e que eu tenho que fazer isso da melhor maneira possível. A gente estava chegando no local, eu até falei pro fotógrafo, que é o Adílio, que é um fotógrafo que trabalha lá na equipe também. Falei assim, Adílio, capricha, hoje é o All-Star Game. Uhum. Sabe? Hoje vamos ficar lá o tempo que for preciso. Vamos, fotografa tudo que vai. Não economiza foto, porque né, hoje é foto digital, né? Então, assim, tira foto de tudo, presta atenção aqui, vamos trabalhar junto, vamos rachar esse caso, vamos resolver. Preenche esse cartão de memória aí. Preenche esse cartão de memória, se precisar a gente compra compra mais outro. enche o cartão de memória. E às vezes, realmente, você precisa de um outro cartão de memória, porque não sei se até eu não lembro se ela comentou, mas eles procuram tirar foto com uma boa resolução para depois você poder aumentar. É pesado o arquivo, né? Fica pesado. Cada foto, são fotos grandes, né? São fotos de uma boa resolução. Então, assim, coletei, né? Uma outra coisa que era importante ali era assim, aí eu tirei a outra metade, né? O outro saco que estava no caminhão. Só que eu precisava, por mais que tava bem nítido que era a mesma pessoa, você precisa provar científica. Então, assim, você coleta uma amostra de sangue daquela pessoa com suave também. Aí, no caso, ela tá cortada ao meio, então é bem fácil ter acesso ao sangue dela, né? Cara, tem que botar no meio do corpo dela ali. Tinha. Que loucura. Apesar dela estar cortada ao meio, ela não tava ensanguentada, assim. Ela sangrou em outro lugar. Então, assim, isso já é um. Então, tipo, ela não sangrou aqui. Ela não foi morta na frente do caminhão. Uhum. E ela não foi colocada no saco logo depois que ela foi morta. Não tinha muito sangue. Uhum. Pô, imagina. E era uma mulher, assim, de uma era gordinha, sabe? Então, assim, você imagina, pô, você corta aquela pessoa no meio, gordura, órgãos internos, sangue pra caramba. Você cortou uma pessoa ao meio, você cortou um monte de artérias ao meio. Muito sangue. Então já dava, opa, não foi aqui. Né? É meio óbvio falar isso, né? É óbvio que não foi ali. Mas, assim, dá pra ver com um olhar técnico que não foi aqui. Tá? Então já era uma coisa. Coletei, né, das 2 metades, coletei também do outro saco de lixo. Os papiloscopistas, depois que eu terminei, eles pegaram aqueles sacos de lixo no lacre, né, para garantir a cadeia de custódia, né, para garantir, para aquela prova não poder ser invalidada depois, para ninguém dizer, não, mas
ela não foi bem manuseada, então está contaminada. Colocaram o DNA do meu cliente, a gente coloca num lacre, Mas como é que bonitinho. bota no lacre metade de um corpo inteiro? Não, o corpo não. O saco de lixo. Ah, o saco. Tira o corpo. O corpo a gente coloca, Entendi. depois que que a gente termina a perícia, a gente coloca naqueles sacos de cadáver. Aham. Aquele saco cinza, né? Que é bem comum, que é meio padrão mundial, né? O saco de lixo vocês botam num lugar pra não perder a validade daquela prova ali. O saco de lixo, depois que eu coletei o material, os papiloscopistas coletaram aquele saco de lixo, lacraram e levaram de volta à base para fazer um tipo de revelação de impressão digital que se usa o Super Bonder. Você sabia disso? Que Não. a gente usa um jeito de revelar uma impressão digital, dependendo da superfície, usando o cianocrilato, que é o Super Bonder. Mas como que funciona? Tem uma capela de vidro, né? Dependendo do tipo de prova que você vai usar, é uma capela de um tamanho determinado, tipo um aquário, assim, com um furinho e uma plataformazinha de acrílico lá dentro. Você coloca o que você quer, o objeto que você acha que tem uma impressão digital interessante, e você pinga umas gotinhas do cianocrilato, né, do Super Bonder, e você aquece essa superfície, essa plaquinha, através desse buraquinho que eu falei. Você coloca, tem um objeto lá que eu esqueci o nome, que é tipo uma tochinha. Você acende aquilo, ele vai começar a produzir um vapor, tem que ser dentro de uma capela, porque aquilo é altamente tóxico, né? E gruda, né? Gruda em você, vai no olho e tudo. Então, assim, por isso tem que ser dentro dessa capelinha, bonitinho, vedado, né? Pra aquilo não escapar. Você aquece esse cianocrilato e ele vai aderindo ao saco, a toda a peça, né? No caso. E naquela região onde tem impressão digital, ele adere ali. E você consegue ver a impressão digital com maior nitidez. Depois você joga o pó, né, de impressão digital, passa esqueci agora o nome, o pincel. Passa o pincelzinho lá, e aí aquela impressão digital tá revelada. Foi usado nesse caso aí? Foi usado nesse caso. Eu só não tenho certeza se foi levantada alguma impressão digital. Mas dos nós, eu consegui pegar um perfil genético. Então, assim, depois que foi pro laboratório, depois que voltou, bateu com o resto da história, né? Então, beleza. Fizemos esse local de crime, levamos tudo que tinha que levar pra nossa base, depois deu mais teve um outro caso, que agora eu não me lembro qual que foi, fui pra casa. 8 horas da manhã, acabou meu plantão, né? Comecei às 8 da manhã de um dia, 8 horas da manhã do outro dia. Nesse dia eu consegui sair no horário. Fui pra casa. Eu fiquei meio intrigado com esse caso, porque dava pra ver que os cortes na barriga dela tinham sido feitas com alguma coisa muito afiada. Então não foi uma faca de serra, sabe? Dava pra ver que eram cortes bem retos e secos. Então, assim, dava pra ver que a pessoa cortava. Eram cortes retos que dava pra ver onde começava, onde terminava, aí já começava outro, outro, até dar a volta completa no abdômen da vítima. E provavelmente usou algum outro tipo de instrumento, aí sim de serra, para cortar a coluna dela. Porque tem uma hora que chega no osso, né? Então, quando chegou ali na parte da coluna, o autor ia precisar de algum instrumento com serra. Beleza, isso era o que a gente sabia. Muita gente em volta, óbvio, né? Moradores e tal, ninguém sabia quem era a vítima, e a vítima era muito característica. Ela usava... Se você visse, você ia lembrar, sabe? Era uma pessoa assim, eu falei, né? Era bem corpulenta, assim, e usava aqueles aplique de trança branca. Então, assim, era uma pessoa que tinha o cabelo e um monte de trança branca. É bem característico. Sim. Chama atenção. Chama atenção. Ninguém conhecia. Lá na hora, ninguém conhecia. Beleza. Voltamos para a base, fizemos o outro caso, o delegado fez o boletim de ocorrência, o histórico, instaurou um inquérito, foi para a equipe daquela área. Isso às 8 horas da manhã, quando acabou o plantão.
né? Ele entregou o inquérito, acabou o plantão. Na manhã mesmo daquele dia, a equipe que cuidava daquela área voltou lá. Aí já, né, já não era o local de crime, então assim, as pessoas já estavam, né, nas rotinas dela. Aí foram lá com as fotos e foram perguntando, ó, conhece essa mulher? Conhece essa mulher? Até que chegou numa outra mulher que falou assim, ó, essa mulher aqui, eu conheço ela, eu converso com ela não é aqui de São Paulo, ela é, acho que era do estado do Rio de Janeiro, e ela namora fulano que mora na casa ali, tipo a 10 metros do lugar onde estava o caminhão. Então você vê, o cara já não pensou muito, ele jogou a vítima dele a 10 metros da casa dele. Uhum. É óbvio que assim, ele esperava que aquele caminhão fosse embora e só descobrissem aquilo lá no lixão, lá, sei lá. Ele onde pensou que ia triturar também, né? E ele pensou que ia triturar. Ele achou que estava resolvido. Então, aí, beleza. Então, a investigação em 10 horas depois do local de crime já sabia aonde era a casa do suspeito. Foram lá na casa do suspeito, tá lá o cara. Levaram o cara, eles me disseram que ele já assumiu logo de cara, já confessou logo de cara. Uhum. Falou, realmente, fui eu. A gente, isso que a história é a pior, cara. Ele fala assim, a gente tava bebendo, cheirando cocaína, e aí eu acendi um baseado, e aí ela não gostou do cheiro. Caralho. Ela fala, não, eu não gosto. Caralho. Aí o cara ficou puto com isso. Ficou puto com isso, né? Já tava, né, aceleradão, né, da cocaína. Esganou ela, né? Aquilo que o Homer faz com o Bart no desenho, aquilo chama esganadura, né? As pessoas falam que estrangulou. Não, aquilo é esganadura. Né? Tem os tipos de asfixia. A esganadura é quando você asfixia a pessoa com as suas mãos. O estrangulamento é quando você asfixia a pessoa com qualquer outra coisa que não seja a sua mão. Um mata-leão, por exemplo, é um estrangulamento. Mas se no UFC pudesse, né? Antigamente podia até, né? Na época do Royce Gracie lá podia. Hoje em dia não, você tem que aplicar a técnica, você não pode querer matar o cara, né? Sim, podia, né? Que nem um cara que acabou de cheirar pó. O nível aumentou, agora vocês não podem fazer que nem esse cara aí.